Hoje em dia, quando a gente vai produzir um vídeo, especialmente Talking Head, como é o caso do canal da Jéssica, a primeira coisa que eu me preocupo e cuido pra preparar é o nosso cenário. Ou seja, eu cuido da composição desse cenário, que é os elementos que vão aparecer nesse quadro aqui pra gente. Então eu vou te mostrar aqui como é que eu criei esse cenário pra Jéssica, como é que a gente monta esse cenário dela, porque no dia a dia ele não tá dessa forma, mas eu queria passar uma mensagem através dessa imagem, desses elementos. E aí a gente foi pegando os itens que a gente tinha em casa pra criar esse cenário. E você pode fazer o mesmo, você pode, a partir disso que eu vou te mostrar, visualizar o que tem dentro da sua casa, dentro do lugar que você trabalha, que você faz seus vídeos, pra você criar esse cenário ideal, criar esse cenário que vai passar uma mensagem visual e que vai transmitir o que você quer transmitir a partir daquele vídeo, daqueles elementos enquadrados pro seu vídeo também. Eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz agora, como é que a gente escolheu, como é que a gente decidiu algumas coisas nesse sentido. Eu acho importante pontuar que, assim, normalmente as nossas casas, elas não estão preparadas pra a gente criar cenário ou pra gente filmar vídeo pra YouTube, por exemplo. Porque naturalmente é uma casa, né? Então é difícil que a gente tenha elementos pra criar um cenário perfeito. Então a gente tenta adequar junto com aquilo que a gente tem. No nosso caso, como a gente mudou recentemente aqui pra esse apartamento e não tinha móveis, a gente conseguiu ir comprando móveis, comprando elementos, e ainda estamos fazendo isso, para que no futuro, se a gente precisar fazer um cenário, no futuro, se a gente precisar criar algo nesse sentido, a gente consegue adaptar aqui dentro. E isso é uma dica legal, porque quanto mais elementos você tem para poder criar o seu cenário, melhor ele vai ficar e melhor você vai conseguir transmitir as mensagens visuais que você quer transmitir. E assim, é muito difícil você ouvir alguém falar sobre isso, alguém te explicar o quanto é importante ter esses elementos ali. Então, por exemplo, todos os elementos que você mantém no quadro, ele passa uma mensagem para quem tá assistindo, mesmo que a pessoa perceba só de forma inconsciente. Normalmente esses elementos têm a ver com você e tem a ver com essa mensagem que você quer passar, para que a pessoa se conecte com você a partir daquilo que ela viu, mesmo que inconscientemente. E essa foi a sacada que a gente teve para montar esse cenário. A nossa ideia desde o começo foi transmitir um aspecto de conversa, como se a pessoa que estivesse assistindo o vídeo, ela estivesse ali, na frente da Jéssica, sentada numa cadeira, numa poltrona, conversando com ela, escutando ela falar aquilo. Então, o cenário, a composição dos elementos foi toda pensada nesse sentido, como você vai ver agora. Por exemplo, no dia a dia, na nossa vida real, o que acontece? O nosso sofá fica com esse pano aqui, pra gente evitar que os cachorros sujem. Pra gravar, a gente vai tirar o pano, né? Vai deixar só o sofá aqui do jeito que ele é, pra ficar esteticamente mais interessante ali na nossa tela, na nossa composição, entendeu? A gente escolheu para colocar no cenário da Jéssica é essa cafeteira italiana aqui, que basicamente cria ainda mais esse contexto de conversa, né, que a gente queria demonstrar na imagem do vídeo. E a Jéssica gosta muito de café, então, além de passar essa mensagem de conversa, também traz essa característica que é dela, conta essa história que a gente chama de storytelling visual sobre algumas coisas que são de interesse da Jéssica. Daí a gente coloca aqui bonitinho e... Peraí. Coloca também a xícara de café e uma plantinha aqui que eu vou pegar. E aí tem mais um elemento também importante que a gente põe nessa bancadinha aqui de baixo, que é a Bíblia, porque a Jéssica é cristã, então também conta no storytelling visual dela essas características dela. A Bíblia, o cafezinho, a plantinha para dar um charme e a luz também, que conta como um elemento decorativo na cena, mas também faz uma luz de recorte nela, dando mais naturalidade pra cena dela ali naquele momento, enquanto ela faz o Talking Head. Se eu não me engano, no meu primeiro vídeo também tem um livro, não? Não sei. Mas além da Bíblia eu leio outros livros, né? Aí eu coloco sempre ali um elemento do livro que eu tô lendo ali no momento, ou um livro que possa ter a ver com o assunto que eu tô falando. Além de que eu mostro também no vídeo o livro que faz sentido com o que eu tô falando ali. Ou se eu vou falar do livro diretamente no vídeo também. Ela é inimiga da gravação. Eu tô gravando. Agora vamos falar a verdade, né, gente? Assim, provavelmente você
não tem tudo que você quer ou que você acredita que você precisa pra criar aquele cenário ideal. E o mesmo acontece comigo, tá? Eu me mudei pra um apartamento muito pequeno e, como é alugado, eu não quis fazer parede nele. Então, o que eu fiz? Eu joguei o armário aqui, o guarda-roupa aqui pra dividir quarto e sala e eu não tinha parede, né? Então, olha só. Basicamente, é o guarda-roupa, tá vendo? E eu não tinha as condições ideais, as condições perfeitas pra fazer uma parede. Quero reformar ainda ali. Peraí, só um minuto. Como não tinha outra forma no momento de resolver esse problema, a gente tinha uma mantinha aqui, numa cor que conversa com o sofá e todo o ambiente aconchegante que a Pi teve a ideia de ser o meu cenário. Aí a gente colocou esse aqui e tenta puxar assim pra ficar esticadinho, né? Tem que arrumar ali. E resolveu, por enquanto. Ali em cima eu coloquei pregadores. E assim, como eu já falei, essa é a vida real, né? Normalmente a gente não tem esses recursos em casa, então você só precisa ter um pouco de criatividade. Olha a sua volta, assim, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora, que essa é a minha nova filosofia de vida. E vai lá e faz, entendeu? Porque muitas vezes isso foi uma desculpa pra eu não fazer. Pode ser que não ter as condições perfeitas esteja sendo uma desculpa pra você não fazer, ou pra você adiar essa vontade de ser um criador de conteúdo, pra adiar essa vontade de repente criar conteúdo pras outras redes sociais, entendeu? Cara, de pouquinho em pouquinho você consegue ir comprando os elementos que você precisa, você consegue ir adaptando o que você tem ali pra criar o melhor cenário pra você contar a história que você quer contar, pra criar o conteúdo que você quer criar. A gente tá vivendo isso na prática agora, então essa é uma grande dica que eu deixo pra você aí. Tenta adaptar o que você tem. Eu quero um dia transformar esse guarda-roupa em uma parede, quero subir até lá em cima, quero colocar um papel de parede, mas eu não tinha como ficar esperando isso acontecer. Não tinha como esperar o momento ideal pra eu começar a fazer, eu precisava fazer. E aí, durante o processo, no caminho, a gente vai melhorando, a gente vai criando, sabe? Isso vale pra equipamento, isso vale pra cenário, isso vale pra vestimenta, isso vale pra tudo que você vai fazer na vida. Começa e depois vai melhorando, e depois vai aperfeiçoando aquilo que você já tem.